Eis que você decide começar o jiu-jitsu e aí vai numa academia. Nas primeiras semanas você logo aprende as posições, os movimentos mais básicos, fuga de quadril, rolamento. Aprende uma guarda fechada, armlock da guarda fechada, essas posições mais tradicionais. Acontece que não dá muito tempo depois, chega um momento em que seu professor te libera para rolar, te coloca para rolar. Só que ali, no momento em que você está rolando, você, primeiro, só sabe fazer uma coisa ou outra. E aí o que te domina é muitas vezes uma afobação, um desespero muito característico de quem inicia na luta. E o que você vive? Aquele branco. Você se sente um pouco frustrado muitas vezes. Putz, mas eu não sei o que fazer, eu caio em umas posições, me sinto perdido. Às vezes, muitas vezes, como eu já escutei de vários alunos, a sensação é que você é inapto, inábil para esse tipo de esporte. Sabe o problema? O problema não é você. O problema não é a forma que você está lutando. É óbvio que tem uma mentalidade muito característica de quem inicia, do faixa branca que inicia, que é muito relacionada ao desespero ou querer longe demais muito cedo. Isso depois é um papo para outra hora, mas o ponto principal aqui é os professores, no geral, de jiu-jitsu, no geral, estou falando a maioria, ok? Estatisticamente, a maioria, eu conheço muitas academias no Brasil, mesmo, e fora também, fora não tanto, mas no Brasil bastante, eu vivi muito disso e posso dizer que a cultura de treino, ela é uma cultura que não é, na maioria das vezes, construída com base nos fundamentos de jiu-jitsu. Joia? O professor de jiu-jitsu, ele tende a ser, muitas vezes, por cultura, um cara que foi um bom atleta, tinha um gosto pelo esporte e uma certa habilidade que foi cultivada, mas é um cara com pouca vontade e ímpeto intelectual, certo? Para se desenvolver. É um cara que muitas vezes ele ficou ali, ele aprendeu algumas coisas no jiu-jitsu, legal, bacana, mas ele não sabe, por exemplo, traduzir o que ele aprendeu ou a maestria dele na luta, o show que ele dá no tatame, que são coisas diferentes, que são uma habilidade diferente de que um professor necessita, para o ensino. Imagina, eu costumo dizer que o ensino, o jiu-jitsu, no geral, as lutas, o jiu-jitsu em especialmente, porque é uma luta um pouco menos intuitiva, ele é como se fosse uma língua, certo? Para alguns alunos, por exemplo, faixas brancas e iniciantes, é meio que grego. Então você tem que traduzir esse negócio. O professor de jiu-jitsu, culturalmente, que é um cara bom, talentoso, porque aqui no Brasil a gente é berço, né, o berço do jiu-jitsu de talento, do bom jiu-jitsu, veio muito daqui, né? Nós somos o berço dessa arte marcial. E nós formamos excelentes atletas, nós temos uma cultura que valoriza muito o cara que é talentoso. Só que no final, não é o talentoso ou esse cara, o bom atleta, que necessariamente é um bom professor. A gente não deve dar autoridade, atribuir autoridade de ensino, né, como bom professor, para alguém que lutou bem, deu show no tatame. Não tem nada a ver. E muitas vezes é essa cultura que se permeia na formação de vários, da maioria dos professores. Então o cara chega e o que ele faz? Ele não sabe muito bem como construir uma base, como traduzir o jiu-jitsu, que é uma língua, né, vamos dizer assim, pro aluno. Ele não sabe como construir essa base, para que esse aluno ele seja um aluno com um jogo completo, tanto na parte em pé, quanto no chão, quanto, né, no chão jogando por baixo, quanto jogando por cima. Então, esse cara que muitas vezes ele é um cara mais preguiçoso intelectualmente também, não é um cara que costuma muito ler, não é um cara que procura, por exemplo, entender que se o jiu-jitsu é um jogo de alavancas, é muito interessante ele aprender o mínimo de biomecânica, é muito interessante ele aprender o mínimo de anatomia para traduzir um melhor jiu-jitsu, dar um melhor ensino, mostrar por que faz sentido utilizar tais técnicas ou não em tais pessoas. Esse cara, como ele não tem isso, muitas vezes ele ensina o quê? O que ele visualiza da posição. Só que o que ele visualiza e o que eu visualizo, o que todos nós visualizamos, muitas vezes é uma visão míope. A gente não consegue
a gente não consegue visualizar muitas vezes o todo. Por quê? Porque nós, como seres humanos, temos um viés. Os detalhes que enxergamos em relação a algumas coisas é fruto de toda uma experiência também. Então, quando o professor ele se restringe a pura e simplesmente a técnica ou o show que ele deu no tatame, a capacidade de luta dele, e não tenta traduzir o bom jiu-jitsu, né, para o aluno de um jeito palatável, o que começa a acontecer? Esse aluno ele tem um branco na luta. Esse aluno ele vive, agora é o ápice desse vídeo, o que eu chamo de jiu-jitsu de posição. O jiu-jitsu de posição te deixa cego. Veja só, eu vou fazer uma seguinte analogia. Só. Nós conseguimos ver uma faixa da realidade, certo? Não é toda ela, uma faixa, um pedaço, tá? Quando nós temos um jiu-jitsu de posição, o que a gente educa? Como a gente se educa? A gente quer buscar o final das coisas, só. Veja, vai fazer sentido pra você. Dá uma pausa pra tomar um chá. Eu tô tomando chá agora, mais do que café, porque café, tô fazendo um certo detox, tomar muito café, cara, muito café. Dá uma pausa pro meu chá aqui, ó. Tá frio e tá gostoso, ó. Então, quando você, imagina, tá buscando só o resultado da posição, você fica cego para todas as possibilidades, todas elas, que passam antes de chegar lá. E você se frustra. Por que você se frustra? Porque se você não consegue aplicar aquela posição final, eu vou dar um exemplo disso. Mas se você não consegue aplicar aquela posição final, o que começa a acontecer? Você acha que aquilo não é para você. Você acha que aquela posição não é pro teu jogo. Você acaba excluindo ela. Quer ver uma coisa? O que muita gente aprende no início do seu jiu-jitsu? Aprende a fazer guarda fechada. É uma das posições mais tradicionais. Mas se você não saber que um dos fundamentos da guarda fechada, para ela funcionar, para você conseguir dar um armlock, por exemplo, é quebrar a postura, é dominar a postura, o que vai acontecer toda vez que você for dar uma guarda fechada e tentar pegar no armlock? O cara posturou, você não consegue aplicar esse golpe. Você está buscando o final. Você não está buscando a construção. Um jiu-jitsu de posição é um jiu-jitsu que visualiza e contempla só o final das coisas. E é exatamente isso, só isso, que um professor que não sabe dar aula, ou um professor que é intelectualmente preguiçoso, e eu cravo para você, ele é a maioria, joia? E esse, normalmente, professor que é intelectualmente preguiçoso também foi formado por alguém que foi intelectualmente preguiçoso. Então você acaba gerando um ciclo que se retroalimenta aí. O que acontece? Esse cara só consegue mostrar esse jiu-jitsu de posição. Ele não consegue avaliar, contemplar os fundamentos que estruturam todo o jogo, o alicerce. E quando você não consegue visualizar isso, ainda que faça, você não consegue explicar. E aí você começa a transmitir para o teu aluno algo que é o que você visualiza do jiu-jitsu, esse frame da realidade que você visualiza, que é um jiu-jitsu de posição. E aí o jiu-jitsu dele começa a ficar manco. Ele começa a ter medo de testar outras posições porque não dá certo. Mas por que não dá certo? Porque ele desconhece fundamentos. Certo? Você começa a ter pressa nesse jiu-jitsu. Um jiu-jitsu que visualiza uma posição final, é isso só? Vou chamar pra guarda, eu tenho que chamar pra guarda, eu tenho que não sei o que, eu tenho que cair nessa guarda específica, eu tenho que não sei o que, sabe? Eu tenho que buscar essa posição. Quando você se educa nesse sentido, você tem um jiu-jitsu afobado, desesperado, de pressa. Agora, quando você visualiza a posição, entende, olha, nessa posição, o principal pilar é o domínio da postura. Nessa posição, é eu conseguir colocar o joelho dele lateralizado. O que você busca? Isso, de um jeito simples. Agora, veja só o que vai acontecer nesse exato momento. A minha mulher vai entrar. Como é ao vivo, eu não vou mudar. Olha lá, ela lá. Olha lá, ela lá. Nara. Desculpa. Venha. Como eu falei, esse é um bate-papo, né? Eu falo no outro vídeo. Olha que gato. Tudo bem?
engano. Então, voltando. O lance é, quando você tem um jiu-jitsu que foca em posições finais, que é um jiu-jitsu normalmente que deriva de um intelecto preguiçoso, de alguém que te ensinou assim, você para de conseguir visualizar toda a construção e você mira em algo final. Você tende a querer chamar para uma única guarda, você tende a dar tiros mais assertivos e quando eles falham, você não sabe o que você faz. Sabe? É o lance de você aprender a fazer uma guarda específica e saiu dela já era, dá um branco, dá um desespero, porque o cara vai ser saber lateral, agora ferrou. Muitas vezes isso não é técnica, isso é inteligência de luta. Eu costumo dizer o seguinte, imagina que uma engrenagem, tá? Imagina uma engrenagem. Você tem 3 dentinhos, a engrenagem tem espaço para encaixe de 3 dentinhos, tá? Você tá entendendo aqui uma engrenagem? Eu não vou conseguir desenhar ela, mas tem 3 dentes. As posições são os dentes. Tá? Se eu tenho uma engrenagem, e a engrenagem é o fundamento, se eu tenho uma engrenagem que tem espaço só para 3 dentes, essa quer dizer que se eu tenho um fundamento que tem espaço só para 3 posições, adianta eu ficar aprendendo uma nova técnica? Não. Por quê? Porque eu não vou conseguir anexar o meu jogo. É uma das dores principais de quem começa o jiu-jitsu. Eu aprendo a posição, mas eu não consigo colocá-la no meu jogo. Tá? Às vezes não é técnica, às vezes é falta de fundamento. Se você não entende que, por exemplo, que nem eu disse na guarda fechada, para dar um armlock, você vai precisar dominar a postura, senão o cara vai posturar e já era, e toda vez que você tende a dar um armlock, ele começa a matar a tua posição e você acaba excluindo ela do teu jogo, o que tá faltando? Tá faltando a técnica do armlock? Não, tá faltando um conceito de quebra de postura, que é um fundamento. É só você quebrar a postura, não uma técnica específica. Não uma técnica específica, entende? Se eu tenho então uma engrenagem com capacidade de suportar, de aderir, né, de 3 dentes, ou seja, eu tenho um fundamento que só cabe 3 posições, o que eu tenho que fazer? Aprender mais técnicas ou aprender mais fundamentos? Muitas vezes ampliar meus fundamentos, porque aí as posições, inclusive, que um dia eu aprendi, muitas vezes vão ser encaixadas novamente no meu jogo. Cara, isso eu vejo direto acontecer. Principalmente em aulas com pessoas que eu acabo ali mentorando, né? Fazendo ali a aula particular ou em dupla. Cara, as pessoas têm uma certa dificuldade em anexar técnicas antigas ao jogo delas. Por quê? Por falta de fundamento. Esses dias mesmo, eu peguei tinha um amigo meu, faixa preta, inclusive, e ele falou, cara, eu não tô conseguindo fazer guarda. Eu tô com uma dificuldade de fazer guarda. Jogar por baixo, eu tenho medo, eu me sinto desesperado, me dá um branco. Aí eu fiz primeiro, perguntei pra ele algumas coisas, porque eu faço uma certa análise psicológica da pessoa, né? Eu gosto muito de estudar isso, sempre estudei isso, bastante, ciência comportamental, e inclusive na minha consultoria eu faço toda essa análise, e entendi que tinha alguns aspectos de ansiedade social que envolviam essa trava. Não era só o tatame, não era só a técnica ou a inteligência de luta. Mas, no final, eu chamei ele para uma aula particular. Nessa aula particular, eu expliquei para ele um conceito de retenção, joia, que deriva de 5 passos, né, em 5 passos. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo agora, eu gravei exatamente essa aula, e eu dei essa aula para ele, e dei essa aula para muita gente. É um estudo que eu venho fazendo há um tempo, tá? Para deixar o mais simples possível, o mais didático possível, para que você consiga aplicar, fazer guarda, reter, dominar qualquer pessoa na guarda, por baixo, sem tomar passagem, sem se desesperar, sem viver aquele branco, sem precisar decorar onde vai mão e perna, sabe? Ficar nesse jogo de posição final, tem que botar minha mão ali, eu tenho que botar minha perna ali, eu preciso chegar nessa guarda. Esse jogo que te gera pressa, desespero e sobrecarga emocional. Eu gravei isso, R$27,90, vai estar aqui na descrição se você quiser, R$27,90, é razoável para você melhorar sua guarda? É razoável? Eu acho que sim, né? Então, se você quiser, tá aqui na descrição, cara, eu garanto para você. Tem um módulo, tem uma aula direta mostrando todo esse passo a passo, tem alguns exercícios que eu passo para mobilidade e flexibilidade, algo simples, e uma aula de autocontrole, que é fundamental pro seu desenvolvimento, não só no jiu-jitsu, mas na vida como um todo. Beleza? Se você quiser, tá aqui R$27,90. E aí eu expliquei nessa aula, para esse meu amigo faixa preta, alguns conceitos que clarearam. O que eu fiz? Eu ensinei técnica? Não. Eu ensinei fundamentos. Eu ensinei domínio de centro de massa. Eu ensinei
não onde posicionar as pernas, mas o que significa uma guarda. Eu ensinei isso. Sabe o que começou a acontecer com ele? Ele destravou, já naquela aula, nos próximos treinos que ele deu, nos outros treinos subsequentes, ele destravou, ele começou a conseguir fazer guarda com muito mais tranquilidade. Depoimento dele pra mim. E esse cara, ele tem uma trava desde a faixa branca. Esse é o problema. Esse é o problema. O seu jiu-jitsu, ele fica estúpido, ele fica burro se você aprender errado no início. Óbvio que você pode mudar isso durante o tempo, mas qual que é o fruto? O que é isso? Isso é produto de alguém normalmente intelectualmente preguiçoso, que foi educado por alguém intelectualmente preguiçoso, que no final te mostra uma posição ou outra, as posições ficam soltas e você não sabe nem como é que integra elas. Você não sabe como é que integra, ninguém te ensinou. O negócio fica meio sem pé, sem cabeça. Pô, eu aprendo uma guarda X e depois eu aprendo não sei o quê. Como é que eu transito por elas? Meu, eu começo hoje... Quer ver uma outra coisa que acontece muitas vezes? O cara começar a ser educado no início a começar de joelho, ou o cara não aprender quedas. Você não precisa ser um excelente, um judoca olímpico, mas você ter conceito de quedas no início do seu jiu-jitsu, no início do ensino, é muito importante, porque você gera mais confiança na pessoa, no aluno, quando você ensina isso pra ele. A pessoa que sabe trocar em pé tem mais confiança e ela tem mais domínio da luta. Por quê? Porque ela vai saber, normalmente, chamar e vai saber quedar. Portanto, ela consegue desenrolar, orientar melhor para onde ela quer que se desenvolva a luta e onde cair ela tá bem. Mais confiança ela vai ter. Outro ponto, a pessoa que sabe jogar um pouco em pé tem conceitos e fundamentos de um jogo em pé, coisa que normalmente faixa branca, nesses últimos períodos que eu tenho visto, não tem aprendido tanto por essas questões, né? Muitas vezes uma preguiça intelectual do professor. O que acontece é que esse cara também, ele desenvolve ele perde potência na hora de passar guarda. Porque jogar por cima, trocar queda, desenvolve tua base, o que é fundamental para quem tá passando. Entendeu? O fato é, se você hoje tá numa academia que você vive isso, sente um branco, o cara te jogou pra rolar rápido, né? Pô, tem 2 semanas lá, já meteu você pra rolar. Se você tá numa academia que é assim, provavelmente o professor que tá te instruindo, ele não é mal intencionado. Mas talvez ele só não sabe dar aula pra orientar, pra desenvolver um jiu-jitsu de cada aluno ali, né? De acordo com as limitações, de acordo com o perfil de cada aluno, porque também tem isso. Cada aluno aprende de um jeito. E esse professor talvez não saiba. E talvez ele também seja preguiçoso no sentido de se desenvolver. Pode ser. Mas no geral, esse tipo de jiu-jitsu, focado em posições finais, buscando acertar de uma vez ao invés de construir algo, né? Um raciocínio de eu tenho que chegar em tal guarda ao invés de eu vou construir posições até eu acessar aquela guarda. Essa diferença. Um raciocínio de eu vou finalizar ao invés de eu vou matar as defesas desse adversário para depois eu progredir para uma finalização. Esse tipo de visualização de jiu-jitsu é um jiu-jitsu burro, é um jiu-jitsu manco, é um jiu-jitsu fruto de uma preguiça intelectual. E muitas vezes, não só por isso, né? E eu não julgo essa preguiça intelectual porque, como eu falei, muitas vezes quem tem isso aprendeu assim. Não é culpa, beleza? Mas é importante a consciência pra gente mudar. É importante a consciência pra gente mudar. Se você se visualiza nessa situação, o que eu sugiro? A primeira coisa, tem muito conteúdo na internet pra você aprender sozinho. É muita pretensão você achar que o seu professor também, ainda que ele seja um excelente professor, ele vai preencher todas as suas lacunas rápido. Por quê? Porque você precisa de tempo pra isso. Você precisa de tempo. Então, é necessário pro ensino, pro aprendizado, um certo nível de autodidatismo também. Você precisa procurar entender as coisas. Você precisa procurar aonde você está errando. Ter essa certa meditação. Lógico, o seu professor, ele vai te orientar. Mas se existe algo que ele não consegue fazer, porque muitas vezes há um tempo, há uma demanda muito grande, é te olhar como ele olharia se só tivesse você e ele ali. A não ser que você pague uma aula particular para ele, mas se não é o caso, procure, estude. No YouTube já tem coisas assim. Eu falei do meu produto, mas você não precisa comprar ele. Tem várias outras coisas no YouTube que você vai conseguir aprender.
Beleza? É isso. E além desse tipo de coisa, além disso, você pode, se você não estiver contente, ir em outras academias na sua região. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Nenhum. Não tem problema nenhum. Vá, faz um treino. Conversa com o seu professor. Ô professor, eu tô com dúvida nisso, eu não tô conseguindo aprender, cara, me dá um branco. O que que eu faço? Eu quero aprender fundamento. Você consegue me auxiliar? Fala, velho. Fala. Vai te ajudar. Tô falando, vai te ajudar. Beleza? A maioria das vezes a gente trava em algumas coisas porque a gente não tem coragem de chegar e falar pro outro. E a gente acha que a pessoa tem que adivinhar. Não tem. Fala. Beleza? Portanto, se você hoje vive esse jiu-jitsu meio míope, dá branco, busca posições específicas, quando você não chega nelas você se frustra porque você não aprendeu a construir, você não visualiza fundamentos, o que deixa o que aquela engrenagem sua menor, com menos encaixes para a posição, você precisa aumentar seus fundamentos ou precisa pedir orientação de quem consegue fazer isso. Seja seu professor, seja alguém na internet, seja alguma outra academia. Beleza? Hoje, todo esse problema, no geral, que eu tô contando aqui, eu acredito que ele também seja fruto de uma expansão que, óbvio, levou um tempo, mas teve uma explosão mais recente do jiu-jitsu. A construção desse boom do jiu-jitsu já faz tempo. Só que de fato, ele deu essa alavancada, essa guinada, não muito tempo. Ele tá mais no hype. Essa crescente, essa ascensão do jiu-jitsu desse jeito, gerou o quê? Uma lacuna na tradição, na transmissão de ensino, que antes era muito comum transmitir fundamentos do ensino. Agora não tanto. E se você quer saber mais como que foi essa construção, como que foi, alguns 5 motivos aí que eu acredito que foram responsáveis pela ascensão do jiu-jitsu, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu expliquei, uma análise mais filosófica, sociológica do negócio. Eu acho que você vai gostar muito. Inclusive, foi o primeiro vídeo no meu canal, mas com certeza já teve um grande sucesso aí. É uma análise que eu acredito que ninguém fez ninguém fez no YouTube ainda. Então dá uma olhada lá para você entender por que o jiu-jitsu chegou onde está, e talvez essa ascensão, inclusive, seja um dos motivos de haver essa lacuna no ensino, essa perda de transmissão de tradição e também um certo intelectualismo preguiçoso dos professores de jiu-jitsu. Não todos, mas muitos deles. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. E como eu sempre falo, meu vídeo é um bate-papo muito tranquilo, honesto, sincero, com uma caneca, seja de chá ou café, um livro que eu esteja lendo aqui, mas para sair desse excesso de informação do Instagram e trazer algo que seja real aqui. Rotina real, análises reais que possam te ajudar. Fechou? Termino tomando aqui meu chazinho e boa sorte para você.